Então, o que é a difração? Como ela acontece? Vamos começar com um esquema experimental apresentando como a difração pode ser observada. Do lado direito aqui nós temos um padrão de difração. Esse é um padrão típico de fenda chamada fenda única e longa. Por isso mesmo o seu padrão é um padrão em linha. Observando aqui que nós temos uma mancha central bem grande, acompanhada de franjas claras de ordem inferior. Repare também que entre as franjas claras temos sempre uma linha escura que representa uma franja escura, ou seja, onde a interferência foi destrutiva. Voltando aqui ao esquema do experimento, aqui nós temos um feixe de luz. Um feixe de luz chegando a um bloqueio. Essa parte preta aqui é algo que não permite a transmissão de luz. Aqui o que nós temos? Nós temos um orifício bem pequeno que nós chamaremos a partir de agora de fenda. A fenda é um orifício ou buraquinho muito pequeno. Pode ser tão pequeno quanto o comprimento de onda da luz ou pode ser tão pequeno quanto alguns micrômetros. Os dois limites vão ser capazes de produzir difração. A partir do momento que a luz chega até esse ponto e não consegue passar pela parte preta, no orifício ela consegue passar, porém com uma condição. Ela precisa ser defletida, ela precisa ser dobrada. Então a luz passa pelo orifício, porém ela passa sofrendo um desvio de caminho. O resultado disso é que toda a luz que surge aqui a partir da fenda já não caminhará de forma igual como aqui, ou seja, se eu considerar um pontinho da luz aqui comparado a outro aqui, a cada milímetro para frente eles estão caminhando distâncias diferentes em relação à origem. Resultado disso, eles vão chegar aqui no anteparo caminhando distâncias diferentes. Algumas dessas distâncias vão ser o suficiente para caracterizar interferência construtiva, ou seja, as suas intensidades se somam, como é o caso do máximo central. Algumas distâncias vão ser o suficiente para que tenhamos interferência destrutiva, ou seja, o resultado do caminho de duas ondas, duas partes dessas ondas. Nesse ponto será interferência destrutiva. Aqui nós temos um perfil de intensidade de como essas franjas se apresentam, com destaque que a franja central tem uma intensidade muito maior e as intensidades vão diminuindo à medida que nós nos afastamos aqui do máximo central. A difração é um fenômeno que foi observado inicialmente e publicado por Francisco Grimaldi em 1665, e a observação dele foi uma observação qualitativa, de registro. Ele observou que um buraquinho feito numa superfície, a luz que passava por ali não seguia aqueles padrões típicos da ótica geométrica, ou seja, a luz não seguia exatamente a linha reta, ela apresentava desdobramentos laterais, semelhante às franjas que a gente observou aqui. Como eu já citei, o termo difração vem dessa característica dos raios serem defletidos ao passar por essa fenda, ou seja, são dobrados de certa forma. A difração é um fenômeno que tem muitas conexões com a interferência, ou seja, ele também decorre dessa característica do fato de que a mudança de caminho pode fazer com que frentes distintas de luz sofram atraso e por isso defasagem. E a outra característica é o fato de que quanto menor a abertura, mais proeminente, mais intenso, mais reforçado é apresentado o fenômeno. Ainda sobre o que é difração, nós analisaremos a difração do ponto de vista de dois limites distintos. Um desses limites é o chamado limite de Fresnel, que é aquele onde a fenda está um tanto próximo do anteparo, então a apresentação das franjas ela apresenta um contorno muito semelhante à própria fenda, ainda muito próximo. E outro limite é o chamado limite de Fraunhofer, onde o anteparo está muito distante das fendas, então a característica que as franjas apresentam já está muito distante do formato que a fenda tem.
O fenômeno da difração voltou à tona, né, no cenário da física no ano de 1819, quando o engenheiro Auguste Fresnel apresentou um trabalho à Academia Francesa de Ciências que rendeu a ele um prêmio. E a pergunta feita pela Academia Francesa de Ciências era qual a melhor explicação para o que é difração. Lembrando que naquele momento ainda imperava a ideia de que a luz era um fenômeno totalmente corpuscular, que foi a ideia proposta por Newton. Essa ideia resistiu durante muitos anos, né? E o trabalho de Young, um pouco antes de Fresnel, ajudou a trazer à tona essa discussão, e o trabalho de Fresnel foi praticamente um divisor de águas nessa concepção. Sendo que, do ponto de vista histórico, existe um fato interessante, que é o fato de que o físico Simeon Poisson era um dos membros da banca que avaliou o trabalho dele e era um ferrenho defensor da teoria corpuscular da luz proposta por Newton. O trabalho de Fresnel rendeu a ele o prêmio, né, por esse concurso, e os experimentos propostos por Fresnel, executados, apresentaram aí um resultado que trouxe uma conclusão indiscutível. O experimento proposto por Fresnel consistia de se bloquear a passagem de um feixe de luz com um pequeno grão, ou um pequeno filete, ou um pequeno fio, né? E, havendo validade a teoria proposta por ele, o padrão exibido após o obstáculo não seria aquele padrão tipicamente geométrico da luz, onde nós teríamos ali a luz passando e aqui nós teríamos sombra projetada do objeto, né? Esse seria o padrão esperado. E como que nós poderíamos então analisar de forma qualitativa o padrão de difração? Então aqui nós temos um esquema exibindo uma fenda, aqui nós destacamos que a largura dessa fenda vale A, e aqui nós temos o padrão de difração exibindo o máximo central, bem claro, acompanhado de franjas menos intensas. Aqui nós temos o padrão de intensidade, né? A franja principal muito intensa, acompanhado de franjas menos intensas. Então, como que nós podemos qualificar esse padrão e associar esse padrão de franjas à largura da fenda e à distância do padrão às fendas? E a gente pode propor ainda duas questões de base, né? Existe relação entre a largura da fenda e a separação entre as franjas? Uma outra pergunta, né? Quanto ao padrão de franjas, existe alguma excentricidade, ou seja, existe alguma questão específica? Bom, para a primeira pergunta nós podemos começar analisando o caminho óptico da fenda às franjas. Para a segunda questão, a franja central é a mais clara, né? Se a gente observar, ela é um clarão, ela não tem uma dupla com ela é única, só tem ela acompanhada de franjas menores. Então as franjas adjacentes são claras e escuras com intensidades cada vez menores. Então, dando continuidade, vamos analisar um pouco mais de perto a frente de onda ao passar pela fenda, né? Aqui nessa imagem nós temos uma onda incidente, um feixe de luz, que chega bem perto aqui e começa a atravessar as fendas. Aqui nós temos a largura da fenda e aqui nós observaremos o seguinte: do ponto central da fenda nós observaremos uma frentezinha de onda, que é a parte dessa frente plana. Aqui do ponto que é da extremidade de borda da fenda, uma outra frente de onda. E aí a nossa pergunta vai ser: ao chegar no ponto P1, qual a diferença de caminho óptico entre as duas? E aí, se nós considerarmos o limite em que o D, que eu simbolizei aqui em cima, que é a distância da fenda até o anteparo, é muito maior do que o comprimento de onda, nós já vamos ter um limite aqui interessante. Por quê? Nesse limite, nós poderemos considerar que essas duas linhas aqui, R1 e R2, praticamente são linhas paralelas.
Aqui chamando a atenção, né, para o fato de que nós estamos fazendo uma análise do meio até a borda. Então essa distância toda aqui é metade da largura da fenda. Vou marcar ela aqui com essa linha e vou observar ali, né? Se R1 e R2 são linhas paralelas, essa distância aqui e essa distância aqui praticamente são as mesmas. Então a distância entre as duas é esse caminhozinho aqui. Ampliando o triângulo, esse ΔL aqui é a distância de caminho entre as duas frentes. Essa distância aqui que faz a hipotenusa desse triângulo é a largura da fenda dividido por 2. E aqui eu tenho θ, que é o ângulo que eu tenho aqui de inclinação dos feixes. Ou seja, em relação à posição que eu vou observar aqui a franja. Sendo assim, nós podemos caracterizar R1 e R2 como sendo paralelos e o ΔL, como já mencionado, é a diferença de percurso que leva à defasagem, ou seja, é o que caracteriza a defasagem. E é um padrão bem semelhante ao que é analisado na interferência, né? A diferença é a forma como se abordam aqui os máximos e mínimos. Continuando então, a partir desse triângulo nós temos que o seno de θ é a diferença de caminho sobre A dividido por 2. A gente vai recordar lá da nossa análise anterior na interferência que, primeiro, né, vamos manipulando a expressão. O ΔL vai apresentar para nós uma característica para franjas escuras como sendo lambda sobre 2. Essa é a condição para que nós tenhamos interferência destrutiva, assim como seus múltiplos, né? Duas vezes lambda sobre 2, 3 vezes lambda sobre 2 e por aí vai. Sendo assim, então, nós podemos qualificar a posição do θ como sendo uma relação entre a largura da fenda e o comprimento de onda. Lembrando que essa análise, essa observação está valendo para a primeira franja aqui. Se eu pensar nas demais franjas, ou seja, as subsequentes, como está mostrando o destaque aí da figura, franjas 1, franjas 2, 3, 4. Então eu precisaria aqui considerar uma contagem para que eu possa associar as possíveis franjas escuras superiores e suas respectivas posições.